Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem? Estamos juntos. Provérbios capítulo 28, um capítulo todos os dias, oramos com você e tentamos mudar a luz da palavra de Deus. Vamos juntos, vamos olhar aqui para o capítulo 28, provérbios antitéticos, ou seja, vai ser comparado o tempo todo, o justo com o injusto, o trabalhador com o preguiçoso, o prudente com o insensato. Vamos nos alimentar da palavra, versículo por versículo. Aqui diz que o perverso, ele foge sem que seja perseguido. Mas o justo é intrépido como um leão, ou seja, o justo, ele é corajoso, ele não teme, porque a sua consciência não o acusa. Se os homens falarem mal dele, ele não está nem aí. Por quê? Porque a consciência dele não o acusa, ele está em paz diante de Deus. Agora o perverso, mesmo que não seja perseguido, ele corre, porque quem deve teme. Aqui diz também no versículo 2 que a transgressão traz a alternância da liderança. Agora o justo estabelece a ordem. Nós estamos vivendo um caos no nosso país, no mundo. Nós precisamos orar, meu irmão, para que Deus levante pessoas justas para trazer essa estabilidade. Nós estamos sendo governados por pessoas que foram eleitas. Não vamos entrar aqui no mérito para dizer se foram eleitas de maneira justa ou injusta. Não quero entrar nesse mérito. O fato é o seguinte: nós temos sido governados por pessoas que são transgressoras, são pessoas que vivem deliberadamente no pecado, apoiam aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aqui diz que um homem pobre, versículo 3, um homem pobre que oprime outro pobre é como uma chuva que, ao invés de molhar a plantação e fazer brotar o trigo, arrasa o trigo. Então ela se excede e arrasa o trigo. Um homem pobre que age assim contra outro pobre é uma tragédia, está na mesma situação e quer que o outro esteja pior do que ele. É uma tragédia, assim como a enchente é uma tragédia. Todo mundo espera que a chuva cumpra o seu papel e faça produzir mais. A gente espera também que um pobre tenha misericórdia do outro. E quando assim não acontece, irmãos, é uma tragédia. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Quer conhecer um homem, olha quem ele admira. Cuidado, meu irmão, com quem você tem admirado. Amanhã você não vai poder repreender o seu filho sem passar a admirar pessoas que andam contrário à vontade de Deus, porque você está dando esse exemplo. Você está dando esse exemplo. E cuidado dos artistas que você admira, cuidado com os políticos que você admira, meu irmão. Aqui diz, ó, sou eu, não é a Bíblia, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Continuando, diz assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Um homem mau, ele não entende a nada, mas o que teme ao Senhor, ele anda nessa vida observando todas as coisas e sabe que tem um propósito. É tão triste ver uma pessoa que não tem um propósito na vida. A vida dela se resume a levantar, ir trabalhar, voltar, se alimentar, dormir. Não tem um propósito, não tem um plano, não produz nada, porque não entende nada, não tem o temor do Senhor. Mas o justo diz que entende tudo. Melhor é o pobre na integridade do que os perversos nos seus caminhos. Ou seja, meu irmão, é melhor você não ter nada e ter um bom nome do que você ser alguém de posses e não ter o que é principal, o que é caráter. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Então, filho obediente, meu irmão, ele se priva dos pecados, ele é prudente. Agora, o amigo de libertinos envergonha seu pai. Aquele amigo que concorda com você em tudo, meu irmão, foge dele. O que aumenta os seus bens com juro e ganância ajunta para aquele que se compadece do pobre. Sabe aquela pessoa que vai minando aqueles que têm necessidade? Pois é, tudo que ela juntar, pode ter certeza que vai ser para um saquetel furado. E aquele que se compadece das pessoas e ajuda, pode ter certeza também que ele receberá a colheita pelas sementes que semeou. Aqui diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você que não obedece, meu irmão, não deveria também orar não, porque você ora a Deus, mas você quer as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer o Deus das bênçãos. Você não deveria orar, e até a sua oração, diz o texto, será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Se alguém planeja a queda do irmão, diz a Bíblia, vai cair na própria cova que abriu. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. O homem rico é sábio aos próprios olhos, mas aqui diz o texto que o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Então, o rico se gaba e o pobre que é sábio consegue sondar, enxergar isso naquela pessoa ali que muitas vezes não se enxerga porque está iludibriada por causa dos bens que possui.
Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Verdade. Os homens se escondem, os ratos aparecem. Quando nós percebemos aí um justo sendo derrotado, um justo sendo punido injustamente, isso entristece, isso faz com que a gente tenha um momento de desânimo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, sempre. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O caminho, meu irmão, para a cura é confessar. Se você tem um pecado para confessar, confesse o Senhor e deixe o seu pecado. Não continue pecando. Pare imediatamente, confesse, que a Bíblia diz que você vai alcançar a misericórdia. Diz aqui: feliz um homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. O temor ao Senhor tem que ser todos os dias. Eu pergunto para o irmão: você tem constância no temor do Senhor? Você anda todos os dias se perguntando: o que Jesus faria no meu lugar? O que Deus pensa sobre isso? Você consulta, você pensa se você está fazendo algo para a glória de Deus, se você está falando algo para a glória de Deus? Aqui também diz: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Um urso e um leão que ataca é como um perverso que domina sobre um povo pobre. No caso aqui, nós somos, irmãos, esse povo pobre. Nós somos despedaçados, destruídos por tantos impostos que pagamos para sustentar essa máquina escandalosa, uma máquina promíscua que se chama Estado, né, e o governo. É uma coisa absurda. É assim, irmãos, é assim. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos livre desse leão e desse urso, como livrou Davi também. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Presta atenção, meu irmão. O príncipe com falta de inteligência multiplica as opressões. É só aplicar no Brasil. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Imagina um governo que cortasse na própria carne, dissesse assim: nós recebemos altíssimos salários, nós temos muito luxo, vamos reverter isso para a melhor qualidade de vida dos cidadãos. Você já parou para pensar como seria, meu irmão, o nosso país? Um homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detém. Então, um homem que vive derramando sangue, o que lhe resta é a morte. E ninguém vai pará-lo, ele vai chegar lá. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então, quem anda em retidão, o Senhor sustenta, mas o perverso, o caminho dele é a queda. Pode parecer demorar aos nossos olhos, mas virá. O que labra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Não ande, meu irmão, com a gente que não produz, porque você vai pegar o vício da ociosidade e vai ser como ele, vai trabalhar, gaste seu tempo trabalhando, não deixe a sua mente ociosa, você virá prosperar. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. A pressa e a desonestidade são muito próximas. Não dá, meu irmão. Eu conheço muita gente gananciosa que quer começar o contrário, quer começar de cima para baixo, ou de cima para mais alto ainda. Não dá certo. A gente começa aos poucos, diligentemente, trabalhando, usando inteligência, talvez criando uma possibilidade de uma renda extra. Nós vamos prosperar para a glória de Deus, tem que ser para isso. Mas aquele que tende só, quer enriquecer-se rapidamente, ele não vai passar sem castigo. Porque uma hora ou outra ele vai cometer a desonestidade. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Ou seja, prevaricar é ter o dever de agir e não agir. E a gente sabe que por muito pouco, pessoas que deveriam fazer justiça se corrompem. Às vezes até sem motivo. Então nós precisamos orar muito, muito a Deus. Aqui diz o seguinte: o que repreende ao homem, versículo 22, aquele que tem olhos invejosos corre atrás de riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então a inveja, o correr atrás de riqueza, tudo isso faz com que o homem não ande em sobriedade. E ele não percebe, por causa da sua ganância, da sua inveja, ele não percebe que a pobreza está chegando. Ele poderia gastar a sua energia para trabalhar, para viver os propósitos de Deus, para ser diligente, prosperar, mas a pobreza está chegando porque ele está iludibriado. Diz aqui: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Então, quando você repreende alguém, eu vivo tendo que chamar a atenção de um jovem ou de outro, e já aconteceu diversas vezes de chamar a atenção, e naquele primeiro momento aquela pessoa fica com raiva, até mesmo se afastar por um tempo.
Lá na frente, aquela pessoa te procura, quantas vezes isso já aconteceu comigo, e diz assim, olha, ainda bem que você me chamou a atenção, hoje eu entendo que foi para o meu bem. Agora, aquele que elogia sem ter motivo, meu irmão, esse, corre dele, corre dele. Esteja com quem tem coragem de falar a verdade, de confrontar. O que rouba o seu pai e sua mãe e diz que não é pecado, companheiro é do destruidor. Então aquela pessoa que rouba o pai e a mãe e diz que não é pecado, ele está destruindo aquilo que o pai e a mãe deixaria para ele como herança. É um destruidor. Cada um tem que procurar viver a vida da melhor maneira possível. Não dependa, não espere herança. Herança é uma coisa triste, porque vem para nós quando os nossos pais falecem. Ou às vezes quando eles decidem dividir, tomam a sábia decisão de dividir em vida para evitar aí conflitos. E mesmo assim, ainda há. Mas preste atenção, meu querido irmão. Aquele que vai destruindo o patrimônio da mãe e do pai, esse é amigo do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso é aquele que não quer perder nada. A briga está armada. Pode ter certeza que ele vai levantar contendas. Ele sempre acha que está tomando prejuízo. E se você, meu irmão, encontrar o cobiçoso, dá o que ele pede, não entra em demanda não. Confia no Senhor, porque quem confia no Senhor prospera. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então não confie em si mesmo, busque no temor do Senhor a direção, porque isso vai salvar a sua vida. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Não se esconda do pobre, meu irmão. Aquela pessoa que você sabe que está necessitada, estende a mão, faça o máximo por ela. É a oportunidade que temos de semear na vida e colhermos, porque vai chegar o nosso momento também. Nós vamos precisar, e nesse dia nós vamos colher aquilo que plantamos. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Subiu ao poder, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, quando eles deixam de estar onde deviam estar, os justos se multiplicam. Nós precisamos pedir muito a Deus para que os justos se multipliquem. Que Deus possa fazer isso na nossa nação. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.